E aí, meus saleiros e minhas luminárias, tudo certinho com vocês? Estamos aqui para mais um estudo da lição. E aí, já pegou sua lição, sua Bíblia? Vem comigo então. Bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso estudo da lição. E mais uma vez eu peço para você, meu querido jovem, minha querida jovem que está assistindo a gente aqui, curta o vídeo, se inscreva no canal, por favor. Nós temos mais de 90% das visualizações são pessoas que não estão inscritas aqui no canal. E eu te peço, por favor, se inscreva, acione o sino para você poder ficar por dentro aqui. Sempre que o vídeo novo sair, o YouTube está te avisando, tá bom? Também compartilhe e nos siga nas nossas redes sociais, que sempre tem coisa boa lá. Mas então, a nossa lição dessa semana está falando o seguinte: temam a Deus. Está lá em Apocalipse 14, dos versos 7 ao verso 12, o que nós vamos estar estudando. E a tirinha dessa semana? Temos um convidado especial para falar para a gente. Fala aí, meu amigo. Fala aí, Wesley. Se você parar para pensar, muita gente tem medo do livro do Apocalipse. Eu acho que não devia, porque o Apocalipse é um dos livros mais lindos que existe na Bíblia. Ele fala sobre o retorno de Cristo. Mas assim como nos tempos de Noé, hoje a população acho que não acredita, eu acho que tem medo do que vai descobrir e acaba que se afastam desse livro. Mas essa semana, nas tirinhas que vocês vão ver aqui embaixo, vai contar tudo sobre esse tema para nós. Acompanhe, vocês vão gostar. Pois é, você viu Wesley falando aí que tem pessoas que têm medo, né, de estudar o Apocalipse. Tem pessoas que não acreditam no fim do mundo. Acham que isso é uma piada. E uma história nos conta o seguinte: estava tendo um espetáculo num circo e começou a pegar fogo. Veio um palhaço e começou a avisar o pessoal: olha, está pegando fogo, está pegando fogo. As pessoas olharam para o palhaço e começaram a aplaudir e começaram a dar risada, achando que fazia parte do espetáculo. Quanto mais o palhaço ali enfatizava que estava pegando fogo, que o fogo estava se aproximando, mais as pessoas deram risada. E na verdade dão risada. Muitas vezes quando falamos que o mundo vai acabar, que o mundo está se acabando, as pessoas já acham graça. Inclusive Pedro, ele usou até a história do dilúvio para enfatizar isso, que também na época do dilúvio as pessoas não deram muita atenção. Mas, como nosso amigo aqui falou pra gente, nós estamos nos últimos dias. E o livro do Apocalipse é um livro que revela coisas maravilhosas. Então o diabo quer realmente que você não acredite nesse livro. Falamos aqui semana passada a importância de pregar o Evangelho eterno. E a nossa geração, a nossa função dentro da nossa geração é essa: pregar o Evangelho. Quando nós falamos temam a Deus, geralmente as pessoas têm a seguinte ideia, né? Temer, ficar com medo, ficar assustado. Mas a palavra não tem nada a ver com isso. A palavra temam no grego é pobeu. Tem o sentido de reverência, deslumbramento, completo e profundo respeito. Então, quando se fala temer a Deus, não quer dizer ficar com medo de Deus, e sim que nós temos que ter respeito a Ele. E o que é isso? Temam a Deus. O anjo vem voando rápido pelo céu, como nós estudamos semana passada. E a primeira palavra que ele fala é temam a Deus, ou seja, tenham respeito por Deus. Façam aquilo que Ele chamou vocês a fazerem e guardar os seus mandamentos. Temer a Deus tem a ver diretamente como guardar os seus mandamentos. O grande conflito é a quem você vai escolher ser submisso. E no mundo de hoje, falar essa palavrinha, ser submisso a alguém, não. E arrogância, eu levar desaforo para casa? De jeito nenhum. Mas espera aí, Jesus Cristo, ele foi submisso no sentido de sair do céu, passar aqui na terra como um ser humano e morrer por nós. Ele se submeteu a isso. Mas nós não podemos aceitar ser submissos ao próprio Jesus Cristo. E hoje em dia também se levanta a seguinte bandeira: eu sou salvo pela graça. Mas espera aí, não está certo ser salvo pela graça? Tá corretíssimo. Mas tem uma vírgula depois disso aí. Eu sou salvo pela graça. Então eu não preciso fazer mais nada. Jesus já fez tudo por mim. E não é por aí. Nós somos salvos pela graça, mas nós temos sim um compromisso de aceitar aquilo que Jesus nos chamou a fazer. Ele nos salvou pela graça, mas nós temos que seguir o caminho que Ele pede. Ele fez a parte dele? Com certeza. E nós não poderíamos fazê-la.
mas eu tenho que fazer a minha, que é aceitar esse sacrifício na minha vida. Lembra da lição passada? Quando eu coloco que eu sou salvo pela graça, não preciso fazer mais nada, automaticamente eu estou anulando a lei de Deus. E Deus não anulou a sua lei, e em lugar nenhum na Bíblia existe esse contexto. Deu para você entender? Então, qual Jesus eu quero seguir? Um Jesus que eu inventei na minha cabeça, que eu coloquei, não, Jesus é assim, ou Jesus da Bíblia? A palavra de Deus me ensina como agir no nosso dia, no meu dia a dia, no nosso dia a dia. Você acha fácil controlar os seus pensamentos? Na verdade, é até fácil quando você se concentra em algo, quando você está ali dedicado para algo, você consegue controlar os seus pensamentos. O grande conflito nada mais é do que a guerra pela sua mente, ou seja, para onde seus pensamentos estão virados, para onde as suas escolhas estão viradas. No mundo onde hoje o consumismo, o egoísmo é muito gritante, como nós falamos na lição referente a domingo, eu não quero me submeter a nada. Mas, no grande conflito, é a escolha que eu faço de fidelidade, de submissão, de confiança. É a minha mente. Temer a Deus nada mais é do que colocá-lo em primeiro lugar em tudo na minha vida. Lembra? Um profundo respeito, uma profunda admiração. Então, eu tenho que ter uma vivência contínua, diária, com Deus e colocando Ele como o ponto principal da minha vida. Temei a Deus e dai glória, pois é chegado o seu juízo. Esse dar glória está levando para a conotação realmente do juízo. Então, qual é a minha escolha? Eu vou temer a Deus, vou ter um profundo respeito, dar glórias a Ele, porque o juízo está chegando e como eu estou centrado nele, o meu juízo, a minha sentença vai ser permanecer a vida inteira, eternamente do lado dele. Você já ouviu falar na expressão culto racional? Nada mais é do que, quando eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, eu estou prestando um culto inteligente a Ele. Ou seja, todas as decisões, todos os aspectos, é Ele que comanda. Eu dei o meu banquinho das decisões para ele poder sentar e tomar as decisões por mim. E com certeza vão ser bem melhores do que a minha e a sua, não é verdade? No mundo de hoje, abordar alguns temas bíblicos referentes ao temor de Deus é muito complicado. Como nós falamos aqui, as pessoas não querem ser submissas, elas não querem se colocar embaixo de uma lei. A verdade é essa. Mas nós temos um Deus que é amor. Ele é amor de tal maneira que ele se tornou criatura por nós. Ele veio para morrer, pagar os pecados que eram nossos. Por que ele teve que vir e morrer? Porque não tinha como dar um jeitinho brasileiro. Não tinha como fazer. O salário do pecado era a morte. Morreu, o pecado estava pago. Jesus amava tanto o ser humano, Deus amava tanto o ser humano, que ele faz o quê? Ele faz uma troca com o ser humano. Então ele morre no nosso lugar. Com o pecado existia uma ponte que nos separava de Deus. Com o pecado o ser humano foi desconectado. Você desconectou, parou de carregar a bateria com Deus. Mas ele faz todo um plano para que nós possamos realmente e novamente nos conectar com ele. O conselho que está dentro da mensagem angélica nunca fez tanto sentido. Tema a Deus, aceite a sua palavra, aceite o seu sacrifício, aceite o que ele fez por você. Tome uma decisão, se não, meu filho, quando Jesus voltar, você vai lá virar churrasquinho com capeta. É isso, é simples assim, mas as pessoas não querem entender. E dentro do nosso hipertexto aqui, dentro da nossa rede semântica, a palavrinha de hoje é o seguinte, submissão. Quando eu falo em submissão com você, está aqui a palavra, o que vem à sua cabeça? Vamos colocar uma outra aqui? Submissão, aceitar. Quando eu coloco aceitar, vai abrir um leque maior ainda. Lembra semana passada que eu falei para você passar aí para sua classe, cada um falar uma palavrinha? Pega a submissão aqui, leva esse contexto que nós estamos falando para o seu espaço jovem aí e coloca cada um para pensar, para raciocinar. Tem gente que chega aí perto da lição, fica sentado só olhando você falar. Coloca esse povo para falar também, para incentivar a estudar a lição, tá bom? Eu tenho certeza que cada um vai trazer uma ideia, uma palavra diferente, que vai combinar e vocês vão ter muito que trocar ideia aí dentro do seu espaço jovem. Você sabe o que significa a palavra santo? A palavra santo significa separado, entendeu? E o que você tem fé? Você tem fé em alguma coisa? Bom, a Bíblia traz para a gente lá em Apocalipse o seguinte, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, lembra? E têm a fé em Jesus. Então a nossa fé tem que estar em quem? Em Jesus Cristo. A fé é um dom que nós temos, todos temos esse dom. Ela não vem de nós, ela é gratuitamente fornecida por Deus, só que cada um tem que trabalhar a sua fé. Alguns trabalham mais, outros trabalham menos. E quando nós temos fé em Jesus, nós entendemos que ele deve ser o centro da nossa vida.
E quanto mais provações eu passo, mais eu fortaleço a minha fé. Eu não consigo ser vencedor sem Jesus Cristo. Existe aí muitos coaches, já ouviu falar essa palavrinha? Coach, virou moda aí um tempo atrás, era um fervor aí, palestra motivacional de coach, tem muito coach aí cristão, cuidado. Se você é coach e está me assistindo, cuidado. Entenda o que eu quero dizer aqui para você. Geralmente o coach fala o seguinte, você é capaz, você pode, você é um vencedor. Realmente, eu sou capaz, eu sou vencedor, eu posso tudo, mas eu sou capaz por Cristo. Eu sou vencedor por Cristo, porque Ele venceu. Eu posso tudo naquele que me fortalece. E a minha fé me mostra que Jesus foi vencedor por mim. E aí sim eu consigo vencer as tentações, as provações, eu consigo centrar minha mente dentro do grande conflito do lado que eu quero, que é Jesus Cristo, que é o vencedor desse conflito. E o interessante é que Jesus enfatiza isso. Desde a época antes de Jesus, desde a época dos discípulos, o livro do Apocalipse traz vencedor, ao vencedor darei, ao vencedor darei. Para cada momento ali na igreja, nas 7 igrejas, tem um prêmio para o vencedor, mas existe um prêmio final. Esse prêmio final é morar eternamente com Jesus Cristo. Então a Bíblia mostra sim que nós somos vencedores, mas toda vez que ela traz esse contexto de vencedor, ela mostra para a gente em quem nós temos os méritos, né? A vitória, na verdade, os méritos da vitória são de Cristo. Vamos dizer assim, ele foi aquele cara que carregou o time nas costas, fez o gol da vitória, que correu, que defendeu, ou seja, ele é o craque do time. Então, através de todo o esforço dele, nós somos vencedores. E o que eu acho mais interessante em tudo isso é que nós somos vencedores em Cristo. Só que ele quer que nós façamos a nossa parte. Lembra lá que nós falamos no começo? Não quer dizer que eu sou salvo pela graça e acabou. Não, eu tenho que fazer. Deus quer que o ser humano faça a parte dele. E como eu vou conseguir isso? É uma coisa que a gente bate no martelo aqui já há muito tempo. Bíblia e oração. Quando eu coloco as minhas faculdades mentais fortalecidas com algo que vai me fortalecer espiritualmente, com certeza eu vou conseguir enfrentar melhor as provações. Por quê? Eu me fortaleci na palavra e na oração. Qual é a essência da palavra e oração? Jesus Cristo. Essa semana eu vi um vídeo muito interessante. O pastor fala o seguinte, se você assistiu toda a série Game of Thrones, o tempo que você gastou assistindo essa série, você poderia ter lido a Bíblia 3 vezes. Se você assistiu todas as temporadas de Friends, você poderia ter lido a Bíblia 2 vezes. Ou seja, está aqui o ponto do grande conflito. A escolha. O que a sua mente está escolhendo? A gente está se enchendo de cultura inútil. Não estou falando aqui também para você ser alienado e não assisto nada e não faço nada, mas qual é a sua escolha? Daquilo que você está enchendo a sua mente é aquilo que vai fortalecer a sua mente. Como nós falamos, a sua fé. Tá, você assiste lá Game of Thrones. Você não pega a Bíblia, você passou um ano inteiro assistindo essa temporada, você não leu a Bíblia, você não estudou lição, não fez nada. Meu filho, onde é que está a sua fé? O que você está fortalecendo aí? Então, tome muito cuidado com as suas escolhas. Tema a Deus. Deus, lá no que o Wesley falou com a gente no começo, o diabo ele coloca na cabeça que a gente deve temer o Apocalipse. Quando o Apocalipse é o livro mais lindo da Bíblia. E ele te mostra tudo que você deve fazer nesse grande conflito. Pense nisso, espero que tenha te ajudado aqui. Compartilhe o vídeo da lição, se prepare, chegue lá na sua classe, debata, faça com que as outras pessoas sintam também o prazer de estudar a lição. Deus te abençoe, um abraço, até semana que vem.